Estamos de volta com eleições 2016, debate ao vivo, Jornal O Católico. Iniciamos agora o terceiro bloco. Neste terceiro bloco e último, o candidato fará a pergunta para o outro candidato. Vamos contar com a ajuda aqui da Carol. Nós vamos sortear quem vai iniciar a fazer a primeira pergunta. Vamos lá, Carol. Pergunta, quem fará será o professor Elias. Professor Elias, você fará a pergunta para quem? Para o professor Zé Maria. Professor Elias, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Boa noite. Zé Maria, eu queria saber qual você acha que vai ser o impacto da aprovação da PEC 241 sobre os investimentos, né, das prefeituras municipais nesse momento? Professor Zé Maria, o senhor tem 2 minutos para responder a sua resposta. Primeiro, agradecer o professor aí por levantar esse tema e já responder um questionamento anterior do que o senhor comentou aí, que todos os de certa forma envolvidos estão com o Jorge Costa, menos José Maria, por isso estou aqui, sou ficha limpa, graças a Deus, e fui um dos únicos que teve os bens desbloqueados, porque o meu processo é totalmente diferente. Bem, nesse aspecto, dizer o seguinte, o orçamento previsto para 2017, no nosso caso aqui, prefeitura, é de 393 milhões. De investimentos próprios, em torno de 11 milhões e meio. Investimento pequeno. Se essa PEC realmente passar essa discussão, nós vamos realmente depender mais e mais do governo federal e do governo do estado, porque Itapecerica tem uma baixa arrecadação. Porque desses 393 milhões, para quem não sabe, nós gastamos hoje 184 milhões só com funcionalismo. As outras despesas, muitas delas obrigatórias, somam 165. O que sobra para a gente fazer o que a cidade precisa que seja feito? Então, nós precisamos nos unir. Por isso é importante esse momento eleitoral, porque às vezes as pessoas não compreendem isso, acham que existe um salvador da pátria que vai resolver todos os problemas. Eu, como fui vereador uma vez, como trabalho na área de finanças, conheço razoavelmente isso. Então eu vejo com preocupação essas questões. Itapecerica precisa não só organizar a casa, nós precisamos unir forças e buscar apoio do governo do estado, do governo federal. Se essa PEC vingar, eu tenho minhas preocupações aí, mas nós precisamos pensar na nossa casa, trazer mais investimentos e organizar a situação aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Maria. Professor Elias, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, eu acho que a situação é bem mais grave do que aparenta. Porque se a PEC 241 for aprovada, né, ela praticamente vai inviabilizar todo o investimento público pelos próximos 20 anos. Que a proposta original que está sendo discutida hoje no Congresso, ela congela, né, os investimentos públicos no patamar de 2016. Ela prevê apenas, né, a correção pela inflação desse investimento público. Ou seja, durante 20 anos, com a aprovação dessa PEC, estados e municípios terão seus orçamentos engessados para quê? Em nome do pagamento de uma dívida, né, de uma dívida com a União, que nós sabemos que é praticamente impagável. Então, hoje, eu acho que é a hora, né, de uma ampla mobilização da sociedade contra essa iniciativa, porque ela vai pôr por água abaixo toda e qualquer viabilidade administrativa no futuro. Obrigado, candidato professor Elias. Professor Zé Maria, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Veja bem, é preocupante, mas hoje a nossa prefeitura, ela já está endividada de tal maneira que, para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 4 milhões de dívidas por ano a pagar. E o atual governo, meus caros colegas candidatos e aqueles que estão nos acompanhando e todos que estão aqui, fez uma dívida de aproximadamente 40 milhões e estão com obras iniciando na cidade.
que isso é preocupante. Eu convoco vocês até para a gente fazer, junto com nossos advogados, alguma ação. Eles estão vendo que a casa está caindo para eles, os 24 anos deles, estão iniciando obras, fizeram um processo licitatório em pleno momento de campanha, algo em torno de 40 milhões, e estão jogando obras na cidade. Quem vai pagar essa dívida com a Caixa Econômica? Um de nós? Ou eles acham que ganharam a eleição, por isso não estão aqui? Então, eu convido vocês para a gente fazer uma discussão e procurar o Ministério Público para isso. Obrigado, professor Zé Maria. Finalizando essa primeira pergunta, vamos, Carol, sortear o próximo. Candidato Dr. Rossi. Candidato Dr. Rossi, você faz a pergunta para qual candidato? Francisco Nakano. Para o doutor Nakano. Doutor Rossi, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Francisco, existe uma ONG chamada Transparência Internacional, que é especializada em corrupção. E ela organiza listas de países e pessoas corruptas. Entre os relatórios dessa ONG, entre os países mais ricos, o Japão é o mais corrupto. E nessas relatórios, ele diz o seguinte, que o japonês, quando está lá no meio, ele é perfeito. Quando ele acende alguma coisa, ele tem essa tendência de se tornar corrupto. O senhor é de origem asiática. E já mostrou para toda a comunidade que o senhor é zigue-zagueante. O senhor já esteve de cama e mesa com Erlon Chaves, que é da extrema esquerda, e agora está de cama e mesa com a direita, chamada conservadora e retrógrada. Então, o senhor já provou que muda. O senhor vai mudar quando estiver na prefeitura? Obrigado, candidato. Candidato doutor Nakano, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Doutor Rossi, o que determina se a pessoa vai ser corrupta, se ele vai ser um assassino, o que ele for, é o caráter da pessoa. Se ele estiver num lugar em que existem algumas frutas estragadas, ele estraga se ele quiser. O fato de eu ser da descendência asiática, entendeu? Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso influencia na parte de doença. Na parte de doença, sim. O asiático ele tem mais chance de câncer do estômago. O negro tem mais chance de hipertensão. Agora, dizer que, porque eu nasci descendentes de japoneses e que eu posso ser corrupto, isso é um absurdo. Eu sempre levei minha vida regrada, eu não tenho nenhum processo ético profissional como médico, pago as minhas contas, entendeu? Agora, dizer que eu posso ser corrupto, não tem nexo. Mas do mesmo jeito que o senhor também pode ser. O senhor não está aqui sentado junto comigo, debatendo? O senhor não prestou um concurso público também como eu? Quem me garante que eu também, o senhor, falando tudo isso, que não vai nem contratar comissionados, também não possa ser um corrupto? Agora, a sorte está lançada. Eu não tenho intenção nenhuma, inclusive as nossas medidas anticorrupção na cidade vai ser intensificar a fiscalização e colocar uma ouvidoria independente justamente para acabar com isso na cidade. Candidato doutor Rossi, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Eu gostaria de dizer ao senhor que o problema de o senhor estar ora com um lado, ora com outro, nos deixa bastante preocupados. Essa pusilanimidade está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Eu gostaria de me dirigir agora ao eleitor católico que está olhando esse debate, que veja na sua Bíblia Ave Maria este exato capítulo e considere a pessoa que ora está num barco, ora está noutra, pende para um lado, depois pende para o outro, não é digno de confiança. E, infelizmente, esse candidato já mostrou, já provou que é dessa natureza. Então, eu gostaria que vocês, eleitores católicos, pensassem nisso com a Bíblia do lado. Obrigado, doutor Rossi. Candidato doutor Nakano, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. A política é a arte de agregar. E você deve agregar, trazer experiências e montar um grupo. Eu sou ficha limpa, tá?
como disse, não tem nenhum processo. E para você estar dentro de um grupo político, para querer comandar uma cidade, você tem que trazer ideias. Você tem que ter professores, você tem que ter médico, tem que ter assistente social, tem que ter dona de casa. Cada um com sua ideologia política. Não existe uma ideologia única. Quem pensa dessa maneira vai ficar o resto da vida sozinho, que é um ditador. Só ele está certo, só ele tem um pensamento correto. Eu não. Eu escuto tudo, atendo meus pacientes e todos, cada com várias queixas, senão eu teria, dentro da minha profissão, só escolher os pacientes que não são graves. A política é a arte de agregar. Se na outra eleição eu estava com um candidato, foi porque o momento fez que nós estivéssemos com aquele candidato a prefeito. E hoje, não. Hoje existe um outro grupo que estamos, a partir tanto que... Obrigado, candidato Dr. Nakano. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta será feita pelo professor Zé Maria. Professor Zé Maria, para quem será a sua pergunta? Pode repetir ou não? Sim, uma vez sim. Eu vou perguntar ao doutor Ossi. Doutor Ossi, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Doutor Ossi, um dos temas que me preocupa muito é a questão da segurança pública. Se o senhor for eleito prefeito, o que o senhor pensa em fazer para tratar esse tema que muito prejudica a população de Itapecerica da Serra, principalmente as periferias, onde a prefeitura esqueceu, o Estado esqueceu, a União esqueceu? Isso. Obrigado, candidato Zé Maria. Candidato Dr. Ossi, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu já tratei desse tema quando eu respondi a uma universitária que reclamava de insegurança aqui. Vou repetir. A Polícia Militar, ela é a responsável pela segurança nas cidades. E o governo do Estado de São Paulo já demonstrou que não tem recurso, talvez não tenha até competência para dar a segurança necessária para os quase 700 municípios da cidade. Então, cumpre realmente ao prefeito ajudar nesse quesito. E a Guarda Civil Municipal, apesar de ter outro objetivo, o objetivo da Guarda Civil Municipal, eleitor, é a guarda dos próprios da prefeitura, dos equipamentos da prefeitura, do patrimônio da prefeitura. Mas o prefeito deve colocar à disposição dos cidadãos essa guarda armada, essa guarda preparada para também protegê-lo. É claro, é evidente, ele estando fazendo a guarda da cidade, a Guarda Civil Municipal fazendo a guarda dos próprios, também fará a guarda dos cidadãos. Isso é evidente. E eu já disse para a menina que me perguntou, e agora digo a você, José Maria, que vamos aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal. É o que nos resta. E vou tentar passar o limite legal de 200 homens. Eu vou tentar chegar a 210 homens, ou quiçá até mais. Porque esse assunto é muito importante, é básico, basilar. Nós não podemos ter ocorrências policiais na cidade da natureza que nós temos tido notícia. Então, essa é a proposta da Rede Sustentabilidade para esse tema. Obrigado, candidato Dr. Ossi. Candidato professor Zé Maria, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bem, eu concordo quase que 100%. Caso não seja o senhor e seja eu e a nossa equipe, que estendo o convite para aqueles que estão aqui para nos ajudar, porque nós não temos tudo pronto, eu vejo que a gente tem que investir mais na questão dos monitoramentos. Quando fui vereador, eu tive a oportunidade de trazer, junto com o governo federal, um montante de investimentos que o prefeito anterior colocou uma base de monitoramento lá na sede da prefeitura, só que colocou algumas câmeras aqui no centro e a maioria das vezes elas não estavam funcionando, ou seja, não tem manutenção. A nossa ideia, parecida um pouco com a sua, é criar
desmembrar a secretaria, que hoje é a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, ficar uma única Secretaria de Segurança e colocar monitoramento nas principais entradas da cidade. Para isso, dar o apoio à Polícia Militar. Obrigado, candidato professor Zé Maria. Candidato doutor Rossi, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Rebater o mesmo tema. A segurança do cidadão na cidade vai ser também objeto da prefeitura, vai ser preocupação do prefeito. É uma pena que o prefeito vai ter que usar tempo precioso para também cuidar dessa temática, quando deveria a cidade estar plenamente protegida pelo Estado. É uma pena, mas esse encargo vai ser enfrentado, tem que ser enfrentado. E existem várias outras ideias com tecnologia, câmeras, etc, etc. Tudo isso vai ser pensado e tem que ser ajustado ao orçamento. Essa é uma tecnologia cara que tem que ser ajustada ao orçamento e precisa ser enfrentada. Não é porque é caro que vai deixar de ser feito. De alguma forma, nós temos que alcançar também esses objetos. Obrigado, candidato doutor Rossi. Finalizando, então, essa primeira rodada de perguntas, doutor Nakano, o senhor gostaria de fazer a sua pergunta para qual candidato? Doutor Rossi? Doutor Rossi? Muito bem, o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Doutor Rossi, estamos vivendo na cidade um momento muito caótico na saúde, de falta de atendimento, de exames, com problemas de ambulância. Nos primeiros 6 meses, o que o senhor vai fazer para melhorar a saúde no município, já que não é prioridade número 1 do seu governo? Mas o que o senhor vai fazer para resolver o problema logo da saúde? A solução do problema de saúde é muito complexa, mas uma das primeiras coisas será devolver à autarquia da saúde a condição de secretaria da saúde. É uma verdadeira anomalia, uma autarquia. Eu acho que a pessoa que criou a autarquia nem sabe o que significa uma autarquia. Então, ela vai voltar à condição de Secretaria da Saúde. Encimar essa secretaria com pessoas capazes, não com políticos, como é hoje a autarquia. Deverá estar na cabeça dessa secretaria ou um médico ou um grande gestor. Eu lembro ao senhor que um dos bons ministros da saúde foi um economista. Por quê? Ele sabia gastar o dinheiro. Então, não há necessidade de ser um técnico full-time, 100%, na cabeça da Secretaria da Saúde. Ele poderá ser muito bem assessorado por médicos, por pessoas da área, técnicos, etc., mas ele vai ter que pensar e decidir como é que se gasta melhor o pouco dinheiro que nós temos. Porque eu lembro o candidato que grande parte, eu diria que a totalidade do dinheiro que é carreado para a secretaria ou para a área de saúde, ela vem de governo federal e governo estadual. São verbas carimbadas. Então, esse gasto de dinheiro tem que ser integral. Ele não pode ser de alguma maneira desviado, como tem sido, infelizmente, nessas gestões que nós temos visto. Então, essa será a prioridade. Em primeiro lugar, colocar as coisas em ordem. Em segundo lugar, colocar as pessoas capacitadas nos lugares necessários. Essas serão as primeiras providências e elas não demorarão 6 meses. Elas poderão demorar muito menos que isso. Obrigado, candidato doutor Rossi. Foi disponibilizado 2 minutos para a sua resposta. 1 minuto para a sua réplica, doutor Nakano. Doutor Rossi, quando a gente fala em política, a gente fala em agregar valores. Se o senhor tivesse alguém da saúde no seu grupo, o senhor poderia entender que o que o senhor falou de autarquia para a secretaria pode ser feito, mas isso não consegue fazer em 6 meses. Isso aí vai demorar pelo menos 1 ano e meio para tentar estabelecer. Mas o senhor não falou o que ia ser feito, tá? Então, por isso que é importante, quando o Elon Chaves me chamou, foi para justamente melhorar a saúde no município, porque eu sou médico do município, eu entendo, trabalhei em todos os postos e eu sei. E o senhor não falou nada o que tem que ser feito, tá? Então, realmente, essa é a importância de se fazer uma coligação de partidos e ideias. Cada um traz a sua experiência profissional e política. E nós vamos colocar, além de abrir novos postos de saúde, nós vamos colocar mais médicos nos postos de saúde para atendimento básico, tá?
e trazer o programa Saúde da Família. E isso sim, de imediato, nós vamos conseguir fazer para melhorar a saúde do município. Muito obrigado, candidato Dr. Nakano. Candidato Dr. Rossi, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu gostaria de dizer ao Francisco que os técnicos se encarregarão, sim, de direcionar todas as necessidades. Eu pretendo ser bem assessorado, Francisco, muito bem assessorado. Então, eles vão fazer uma análise diagnóstica muito precisa da situação em que estamos e para onde queremos ir, com os recursos que temos em mãos. Então, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o senhor promete isso, aquilo, e nunca pensou de onde virão esses recursos. Então, o senhor faz esse discurso descompassado, e isso é uma temeridade. Será que seria novamente a pusilanimidade dentro do senhor falando mais alto? Não sabemos. Só vamos saber se o senhor chegar lá. Obrigado, agradecemos ao candidato Dr. Rossi. Finalizando assim a primeira rodada de perguntas, vamos para a próxima rodada. Convidamos a Carol aí para fazer o sorteio. Professor Elias. Professor Elias, o senhor tem 1 minuto para uma pergunta. O senhor perguntará para qual candidato? Para o Nakano. Doutor Nakano, então, o senhor tem 1 minuto para elaborar a sua pergunta. Nós vimos recentemente uma reportagem da Rede Globo que o grande problema, um dos grandes problemas aqui da cidade é justamente a falta de áreas de lazer, de cultura, que nós temos aqui. E eu queria saber se você consegue vislumbrar alguma solução a curto prazo para essa necessidade urgente aí da juventude, principalmente aqui do nosso município. Obrigado, professor Elias. Candidato Dr. Nakano, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu falei aqui antes do Delfim Verde, que é um espaço da prefeitura, mas a gente não sabe se a gente pode usar esse espaço para esses fins de lazer. Mas nós temos outros 2 espaços na cidade, que já são da prefeitura, que é o Parque da Lagoa e o Parque da Represa. Esses lugares, sim, já são da prefeitura, e nós podemos, nesses lugares, de imediato, já fazer uma área de lazer para os jovens. Podemos fazer pista de skate, nós podemos colocar ali campo de futebol, são áreas grandes. Aquela área do Parque da Lagoa são mais de 100 mil metros quadrados. E já existe um projeto lá, e que você iria ligar, inclusive, aquela parte do Valo Velho, no final, o Sinira, tá? Com uma ponte por cima que chega até lá. Esse projeto já existe nesse parque. E 100 mil metros quadrados, dá para fazer um espaço maravilhoso de lazer. O Parque da Represa, ele já não é tão grande, é do lado do Ita, mas ele já não é tão grande, mas nós já podemos de imediato fazer esse espaço para todos os jovens que quiserem lá se divertir, andar de skate, andar de bicicleta, fazer piquenique, ou seja, esses 2 espaços de imediato que já são da prefeitura, nós já podemos. Infelizmente, o Delfim ainda a gente não sabe como foi feita a sua aquisição e como nós podemos dar o procedimento para usar essa área de lazer para a população. Muito obrigado, candidato Dr. Nakano. Candidato professor Elias, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Nós aqui do pessoal, nós temos uma proposta objetiva, que é a criação dos CLECs, que é o Centro de Lazer, Esporte e Cultura. Esses centros, eles funcionariam como escolas regulares durante a semana, e nos finais de semana eles seriam, quem assumiria as escolas seriam os funcionários da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Mas antes disso, a gente tem um problema sério. Por exemplo, na minha rua, na rua onde eu moro, aqui no Jardim Paraíso, a Prefeitura Municipal enterrou 2,5 milhões de reais no Centro de Esporte, Cultura e Lazer do Jardim Paraíso. E aquilo virou entulho. Eu moro a 100 metros desse local. E eu acho que é um desrespeito gigantesco com o dinheiro público. E eu falo para você, se eu for prefeito dessa cidade, esse dinheiro vai ter que aparecer. Porque se não aparecer, alguém vai ter que ir para a cadeia para fazer surgir. Porque é muito simples você pegar 2 milhões de reais e jogar no ralo e deixar as pessoas sem opção.
Obrigado, candidato professor Elias. Candidato doutor Nakano, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu só gostaria de emendar uma resposta com relação à pergunta anterior do doutor Ossi. Como ele disse, as verbas para a saúde elas são carimbadas. O Programa Saúde da Família já existe há mais de 20 anos no Brasil e a verba vem do governo federal. Tá? Então, todas as equipes são pagas com o dinheiro da verba federal. E a verba estadual você pode trazer para fazer a construção de novas UBSs. Então, esse dinheiro, como o doutor disse, com certeza, são verbas carimbadas. E voltando à pergunta, nós queremos também fazer os centros de convivência nas periferias e no centro. E esses lugares de centro de convivência, junto sempre a uma escola municipal, nós daremos espaço para todas as pessoas que moram longe do centro e longe desses parques. E nesses lugares, eu já falei em outros debates, que vão ser, justamente, tem uns tai chi chuan para a terceira idade, as crianças brincarem lá dentro em local fechado, com garantia de segurança. Muito obrigado, candidato doutor Nakano. Vamos para o próximo sorteio. Candidato para a próxima pergunta. Candidato professor Zé Maria. Candidato professor Zé Maria, o senhor fará a pergunta para qual candidato?